E eu pensei sinceramente que passar na OAB seria tudo. Eu pensei que tendo um emprego, sendo advogada, seria o suficiente para eu ser feliz. E eu descobri que não. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e esta é a terceira parte do vídeo que eu conto a história da minha vida. Na primeira parte eu contei como eu era enquanto estudante. Na segunda parte eu contei talvez o vídeo mais difícil que eu já fiz para o canal, que é sobre quando eu iniciei a minha vida profissional. E agora eu conto nessa terceira parte como é que eu trilhei os passos para chegar até hoje. Bom, e para começar a contar tudo isso, a gente só tem que entender que a tristeza, a depressão, ela não é uma frescura, ela não pode ser encarado como algo banal. Eu vou deixar aqui até nos cards, eu tenho um vídeo sobre depressão, sobre essa minha depressão, que só foi curada a partir de muito amor da minha família, especialmente das minhas irmãs, de muita dedicação, de muito cuidado com os especialistas que cuidaram de mim, de uma reflexão muito grande que eu fiz enquanto pessoa e entender que esse vazio que estava dentro de mim é um vazio natural, justamente porque quando você traça um objetivo e você alcança, você tem que ter outros objetivos. E eu não tinha, porque na minha cabeça, por falta de formação e de informação, eu achava que era o suficiente, que tudo aconteceria com um passe de mágica, puf, seria feliz, porque eu já completei tudo. E não é. Com orientação correta, você vai trilhar então outros passos, outros objetivos. E eu só entendi isso bem depois. Porque aí a gente percebe que esse vazio que eu senti foi gerado por uma frustração. E essa frustração foi justamente porque a minha expectativa era muito alta. Olha, tudo vai mudar quando eu tiver a OAB nas minhas mãos. Tudo vai acontecer, eu vou ser feliz, eu vou ganhar dinheiro, eu vou acontecer se eu tiver a OAB na minha mão. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, minha vida não mudou. Eu percebi que eu alcancei o objetivo e nada tinha mudado. E aí eu percebi então que era necessário seguir em frente, traçar alguns passos, então buscar outros novos desafios e outros objetivos. Então eu comecei a pensar: o que me faz bem? E eu percebi o que me fazia bem era estar em sala de aula. O que me fazia bem e me realizava como pessoa era continuar em sala de aula. Eu já estava em sala de aula, né? Já havia um tempo, então eu percebi que não poderia abrir mão da sala de aula. Então eu continuei em sala de aula, eu fui aprovada no mestrado, então definitivo, né? Porque como aluna regular. Então eu cursei o mestrado na PUC São Paulo e foi muito difícil o mestrado. Eu até conto como é que foi o mestrado, né? Porque é muito concorrido, porque a exigência e a dedicação é muito grande e eu sofri demais no mestrado. Mas eu, ao mesmo tempo, eu fiz grandes amigos, eu tive muitos contatos que me ajudaram e muito na minha vida pessoal e profissional. São amigos que eu levo até hoje, né? Que eu tenho um carinho enorme. E aí, desses bons contatos, a gente percebe que quem faz o bem, quem planta o bem, acaba colhendo o bem. Então, acabaram surgindo outras oportunidades de trabalho, outros momentos. E então, eu fui desses contatos, eu fui convidada para dar aula numa graduação, numa faculdade muito pequena, numa faculdade que estava iniciando, e eu fui, abracei a causa, entendi que eu tinha que orientar os meus alunos, e aí eu dando aula, sabe, com muito amor, com muita dedicação, eu
decidi então dar essa guinada e aí me dedicar ainda mais à docência. E aí foi que, dando aula, me dedicando ao máximo, surgiu um convite depois de um mês de contratada para ser coordenadora de curso. Eu levei um susto, né? Eu falei, não, tem outras pessoas mais capazes para coordenar o curso. Acho que é uma função muito difícil e exige conhecimento, experiência da pessoa. Eu não tenho essa experiência. E aí eu neguei. E na segunda vez que o diretor me procurou, ele fez o convite, né, ofertando, falando que eu era capaz, porque eu já tinha 2 meses de faculdade e já tinha demonstrado muito empenho, muito envolvimento, muita dedicação. E novamente eu neguei, porque eu entendi que existiam outros profissionais mais experientes. E aí chegou no final do ano, né, no encerramento, então o diretor fez um checkmate e aí ele falou, ou você pega ou você pega. E aí então eu aceitei o convite, comecei a coordenar. E aí da coordenação, então eu pude participar do processo de reconhecimento. Aliado ao processo de reconhecimento, eu, diferentemente do mestrado, eu cursava o doutorado junto com a coordenação. E o doutorado ele foi menos traumático, né? Foi tão difícil quanto, foi tão exigente quanto, mas foi menos traumático que o mestrado. E aí, então, ao concluir o doutorado, foram surgindo outros convites para, então, além de coordenar, além de dar aula nessa faculdade, dar aula em outra faculdade, fazer parcerias. Quer dizer, as portas foram se abrindo justamente por quê? Porque aí virou a chavinha na minha cabeça. Eu entendi que eu tinha um propósito, eu decidi aplicar, então, esse propósito, aquilo que eu entendi que eu tinha de amor, de fazer com o coração, que era justamente o propósito de ajudar pessoas. Então, por isso que eu me dediquei ainda mais para a coordenação e para a docência. Justamente por quê? Porque eu ainda tenho os meus clientes enquanto advogada, né? Mas eu entendo que eu consigo ajudar a alcançar o êxito, o sucesso para um só, né? Para outro, individualmente. E com as aulas eu consigo alcançar ainda mais. Então, por isso que eu juntei essas duas áreas com esse propósito de ajudar pessoas. E, especialmente em sala de aula, eu tenho a oportunidade de formar o profissional, de dar exemplo, de cuidar, dar a orientação para que o meu aluno não passe aquilo que eu passei. Aquela falta de orientação, falta de atenção, falta de direção que eu senti enquanto formado. E aí eu percebo que esse cuidado, essa atenção, eu percebo que isso vai refletindo como se fosse uma onda passando de marola em marola, né, de geração para geração. E lá se foram mais de 20 anos de ensino superior. Bom, o que a gente conclui com toda essa história? Primeiro, procura um mentor, procura um amigo, procura informações, procura experiências, porque é muito superficial ou frágil você entender que, bom, com um diploma as portas vão se abrir porque elas não se abrem. Com uma OAB minha vida vai virar um clique, e ela não vira. Por quê? Porque você tem que ter várias etapas, vários propósitos, várias fases, objetivos, para que você alcance um, tenha outro, e aí tenha o outro, e tenha o outro. E quem pode te dar é quem já passou por tudo isso. E aí você tem que estar atento a justamente essa missão que você entende que te faz feliz, te completa, porque cada um tem a sua. E talvez a sua não seja igual do seu amigo. O meu amigo quer prestar concurso porque ele quer estabilidade. Talvez você não queira isso.
talvez você queira outra área, talvez você queira outra coisa, talvez você busque. Então isso que vai fazer vai ser você com uma autorreflexão, se perguntando, se questionando, tendo esse autoconhecimento. E aí, entenda uma coisa, tudo leva tempo e tudo tem um tempo certo para ocorrer. Nem sempre, isso já tem até aqueles dizeres, né? Tem gente que encerrou a sua vida profissional aos 30, tem gente que alcançou o sucesso aos 50, teve gente que terminou a sua carreira política aos 55, teve gente que foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 70. Então vejam que tempo é muito relativo. Então cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito e você não se compare para você não ter mais essa cobrança e mais essa angústia. E qualquer coisa, eu tô aqui para te ajudar. Eu me coloco à disposição para ser sua mão, para ser seu apoio, para ser seu ombro e para te aplaudir, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com essa parte final que eu conto, então, como é que eu superei tudo isso e como é que hoje, depois de 20 anos, eu estou aonde estou e tenho ainda mais e mais objetivos a alcançar, tá bom? E se inscreva no canal, porque só assim o YouTube consegue ver e eu tenho a resposta direta, que são vídeos assim, que você te interessa, que tem mais interesse para justamente fazer mais e mais nesse sentido, porque eu faço daqui com muito carinho e muito cuidado para você daí. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.